Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens no livro de Neemias e expomos o capítulo 1. Hoje nós vamos expor o capítulo 2. Assim eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 20. Nós vamos ler este capítulo de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo verso, e assim sucessivamente até o verso 20. Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 20, leitura alternada. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Os irmãos e as irmãs. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então, fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa.
Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Quereis rebelar-vos contra o rei? Amém, amém. O tema da nossa reflexão, considerando os versos de 1 a 20 do capítulo 2 do livro de Neemias, é: quando o céu abre caminhos em corações humanos. Quando o céu abre caminhos em corações humanos. Deus, acabamos de ler tua palavra e desejamos ouvir tua voz a partir de então. Assim sendo, que tu venhas falar conosco. Usa-me, Deus, com poder e autoridade. Toca em meus lábios, para que dos mesmos saiam palavras de vida, para que teus servos e tuas servas que aqui estão sejam edificados e edificadas, em nome de Jesus. É o que pedimos, Deus, humildemente. Amém. Quando o céu abre caminhos em corações humanos. No domingo passado, nós vimos que em 586, a cidade de Jerusalém foi devastada pelo Império Babilônico. Seus muros queimados, destruídos. Seu templo destruídos, e muitos dos seus habitantes conduzidos cativos à Babilônia. 70 anos de cativeiro. Isso porque no ano de 539 a.C., o Império Babilônico cai diante da Pérsia, sob o comando de Ciro o Grande. Um ano depois, em 538, Ciro o Grande permite que os judeus que estavam cativos retornassem à Babilônia. Zorobabel foi o primeiro a chegar a Jerusalém e iniciar a empreitada da construção do templo que foi destruído. Por conseguinte, Esdras, só em 445 que Neemias resolve, então, voltar a Jerusalém a fim de reconstruir os muros que haviam sido derrubados. Nós vimos isto no domingo passado, quando expomos o capítulo 1. E, diante das informações do capítulo 2, considerando o nosso tema, quando o céu abre caminhos em corações humanos, nós podemos perceber que o capítulo 2 nos mostra, em primeiro lugar, que esperar o tempo de Deus é parte da missão. Que esperar o tempo de Deus é parte da missão. O verso 1 do capítulo 2 ressalta que Neemias começa a estabelecer uma conversa com o rei, por conseguinte, é o que os versos a partir do capítulo 1 vão ressaltar, acerca do seu desejo de retornar a Jerusalém a fim de reconstruir os seus muros. E o mês
é o mês de Nissan. Quando expomos o capítulo 1, nós vimos que Neemias recebe a notícia da situação dos habitantes de Jerusalém que haviam ficado no mês de Quisleu. Nissan equivale ao mês de março do nosso calendário. Quisleu equivale ao mês de novembro do nosso calendário. Assim sendo, podemos dizer, considerando o tempo, que do capítulo 1 ao capítulo 2 se passaram 4 meses. 4 meses. Neemias, quando recebe a notícia acerca do que estava envolvendo os habitantes que haviam ficado em Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, ele não age de imediato. Ele não espera o tempo de Deus. Isso porque Neemias entendia que devia agir no tempo de Deus, no momento de Deus. E o tempo de Deus é explicitado pelo próprio Deus. E Neemias estava aguardando Deus agir para que o mesmo percebesse e tomasse a iniciativa. Irmãos, nós aprendemos com isto, com relação à nossa igreja, que as coisas acontecem no tempo de Deus. Às vezes nós desejamos ver a mesma crescendo em quantidade e em qualidade. Às vezes nós desejamos ver a mesma crescendo financeiramente e ficamos angustiados por não vermos este crescimento acontecendo no nosso tempo, no nosso momento. Mas isso não significa que isto não possa acontecer, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, não é no nosso momento, não é de acordo com o nosso relógio, não é de acordo com o nosso tempo, é de acordo com o tempo de Deus. 4 meses haviam se passado de Quisleu a Nissan, para que Neemias pudesse escancarar seu coração diante do rei, acerca do seu desejo de ver os muros de Jerusalém sendo reconstruídos. 4 meses. Esperar o tempo de Deus é parte da missão. Nós devemos entender que as coisas acontecem no tempo de Deus, no momento de Deus, é de acordo com a agenda de Deus, é de acordo com o relógio de Deus. Eu sei que muitas vezes nós ficamos entristecidos e até angustiados quando nós não vemos as coisas acontecendo no que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito à igreja da qual fazemos parte. Mas aqui nós aprendemos que nós temos que aquietar o nosso coração, a nossa alma, entendendo-nos que Deus age no tempo do próprio Deus, no momento do próprio Deus. Neemias havia recebido as informações acerca da situação do povo que havia ficado em Jerusalém. E o coração do mesmo ficou entristecido. Neemias sentiu, como vimos no domingo passado, quando expomos o capítulo 1, a dor do povo. Estando distante de Jerusalém. E recorreu a Deus. E se colocou diante de Deus. 4 meses. Buscando a Deus, para que Deus agisse. Para que Deus viesse e mudasse a história do seu povo. Eu e você, como membros desta igreja, devemos, a exemplo de Neemias, recorrer a Deus, para que no tempo de Deus as coisas venham a acontecer em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. A primeira igreja de Carapicuíba já existe há anos, neste mesmo endereço. E muitos que estão aqui, já durante anos, creio eu, recorreram a Deus para que Deus viesse
com o poder, mudando a realidade desta igreja. Muitas coisas, de lá para cá. Com certeza, Deus tem feito. Conquanto, devemos entender que Deus pode fazer mais, mas no tempo de Deus, no momento de Deus. Pensando em minha vida, pensando na sua vida, além da realidade eclesial, especificamente na minha casa, na sua casa, nós devemos entender que o que falta, e nós temos buscado a Deus tanto, em o nome de Jesus, pode acontecer no tempo de Deus, e precisamos entender isto, para que possamos caminhar com a alma apaziguada, entendendo-nos que Deus age, que Deus intervém, que Deus socorre, em seu tempo. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso. A segunda coisa que o capítulo 2 mostra é que a oração silenciosa vê oportunidades. A oração silenciosa vê ou enxerga oportunidades. Os versos de 2 a 4. Então, diz o verso 4, entre uma pergunta e outra do rei, a Neemias. Neemias recorre a Deus. Neemias enxerga a oportunidade de Deus abrir um caminho no coração do rei, para que ele pudesse ir até Jerusalém com o intuito de reconstruir seus muros. Ele, mais uma vez, recorre a Deus. Em nenhum momento, Neemias deixa de recorrer a Deus. Em nenhum momento, Neemias deixa de se colocar diante de Deus. Ele está diante do grande rei da Pérsia, Artaxerxes I. E sendo inquirido, em função do rei ter percebido entristecido, com o semblante caído. E o rei faz perguntas. Por que você está assim? Entre uma pergunta e outra do rei, Neemias destaca o texto, recorre a Deus. Ele enxerga uma oportunidade e se coloca diante de Deus para que Deus agisse. E Deus agiu. Deus abriu um caminho no coração deste rei. Irmãos e irmãs, há momentos que precisamos tomar decisões. Há momentos que precisamos nos posicionar. Há momentos que precisamos dizer acerca do que pretendemos fazer, acerca dos nossos objetivos, acerca dos nossos sonhos. Mas isso não significa que nós temos que ser imediatistas, que nós devemos agir de maneira impensada, não. Neemias nos ensina aqui que temos que recorrer a Deus. Quando vislumbrarmos uma oportunidade para que Deus, de fato, venha mostrar-nos a direção certa, o caminho certo, o momento certo. E é o que este homem faz. Ele ora a Deus, ele recorre a Deus. Ele tinha que responder de maneira precisa, sem titubear, para não cometer, creio eu, um deslize, e responder de maneira segura, certo de que a resposta seria aquela que ele pretendia ouvir. Ele coloca todos os seus anseios, todos os seus medos diante de Deus. Talvez você precisa tomar uma decisão, o quanto antes, acerca da sua vida, acerca da sua casa. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, não haja de maneira precipitada. Não haja no impulso da necessidade.
no anseio da necessidade. Recorra a Deus, converse com Deus, abra o seu coração diante de Deus e diga: Deus, meu desejo é que o Senhor haja, é que o Senhor faça, é que o Senhor intervenha. Eu penso que Neemias deve ter dito silentemente, ele e Deus: Deus, tu sabes qual é o meu objetivo, tu sabes qual é o meu sonho. Que tu venhas então abrir um caminho no coração do rei, para que eu possa ir, o caminho da permissão, para que eu possa ir até Jerusalém. Nós devemos sempre recorrer a Deus. A nossa igreja precisa de uma intervenção de Deus? Precisa. A nossa igreja precisa crescer mais? Precisa. A nossa igreja precisa desenvolver mais? Precisa. Eu penso que tanto eu quanto você, todos nós desejamos isso, mas nós precisamos colocar diante de Deus tudo. Nós precisamos recorrer a Deus nas tomadas das decisões. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, como Neemias fez. A terceira coisa que o capítulo 2 mostra é que o favor de Deus alcança o improvável. O favor de Deus alcança o improvável, versos de 5 a 8. Neemias pede cartas, madeira e tempo, e o rei concede. Notem que o desejo de Neemias tinha a ver com algo ousado. Retornar a Jerusalém a fim de reconstruir os seus muros. Ele precisava principalmente, inicialmente, primeiramente, da permissão do rei. E vejam que mais do que a permissão do rei, veio o auxílio, a ajuda do rei com relação à empreitada que Neemias pretendia executar. Ele pede cartas, madeira e tempo, e o rei concede. Artaxerxes já havia parado a reconstrução. É o que está em Esdras capítulo 4, verso 21. Mas agora libera recursos. Deus muda decisões humanas quando o seu plano avança. O rei ajuda. O rei põe a mão. Deus faz assim. Deus age assim. O improvável se torna provável. De onde a gente menos espera, quando Deus age, é que vem. De onde a gente menos aguarda vir, é que vem quando Deus age. Notem que o segredo é sempre recorrer a Deus. É sempre buscar a direção, a orientação de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para seu povo, para nós. Nós não devemos subestimar o que Deus pode fazer com um sim. Mesmo corações duros se dobram diante da soberania divina. E nós temos N exemplos. Primeiro, Deus sensibiliza o coração de Ciro, o grande. Um rei antes de Artaxerxes, primeiro, para que o mesmo permitisse que o povo cativo retornasse a Jerusalém. E por conseguinte, Deus sensibiliza o coração deste rei, à época de Neemias, para que o mesmo ajudasse na reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, nós temos que entender que por mais simples que seja a nossa igreja, destituída de recursos como outras possuem, que nós não podemos deixar de colocar a nossa esperança
a nossa confiança em dias melhores, em reconstruções, em coisas grandes, porque não tem a ver com agir dos homens, tem a ver com agir de Deus, não tem a ver com as mãos humanas, tem a ver com as mãos divinas. Não tem a ver com cuidado humano, tem a ver com cuidado divino. E Deus age de maneira espantosa, Ele usa pessoas das mais variadas, das mais improváveis, para que as coisas que estão nos seus planos eternos com relação a um determinado povo, a uma determinada igreja, a uma determinada pessoa, venham a acontecer. A quarta coisa que o capítulo 2 mostra é que a visão que analisa deve pensar antes de agir. É o que diz os versos de 11 a 16. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. A visão que analisa deve pensar antes de agir. Neemias vai dizer: eu não comentei com ninguém. Eu analisei, eu estudei, para que depois eu viesse a agir. Primeiro se analisa, primeiro se observa, para depois agir, para depois fazer. Notem o cuidado deste homem com relação ao propósito que ele tinha de reconstruir os muros de Jerusalém. Em nenhum momento ele foi precipitado. Em nenhum momento ele agiu no impulso, no descuido. Ele pensou e agiu de maneira cirúrgica, precisa. Neemias inspeciona os muros à noite. Ele mede o problema antes de propor solução. Ele avalia, ele estuda, ele checa, ele inspeciona, para depois agir. Este é o cuidado que você, que nós devemos ter, com relação à nossa igreja, com relação à nossa vida. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de pormos os pés e as mãos, de agirmos, nós devemos analisar, nós devemos inspecionar, para que não venhamos a errar quando formos agir. Às vezes nós agimos de maneira errada porque nós não inspecionamos, analisamos, observamos, estudamos, para agirmos, por conseguinte, de maneira assertiva. Neemias não podia errar. E por essa razão, ele toma o cuidado de estudar, de avaliar criteriosamente, para depois agir. Ele não toca tambor. Ele não abre a boca. Ele não anuncia aos quatro cantos: o rei permitiu que eu fosse até Jerusalém, e o meu objetivo a partir de então é construir os seus muros. Não. Ele guarda para si e começa a avaliar o que podia ser feito. Ele vai até a cidade, ele observa o que estava acontecendo. Irmãos, às vezes nós somos precipitados no que diz respeito às nossas ações. A gente não avalia, a gente não estuda, age, às vezes, de maneira precipitada, e por esta razão, às vezes, a gente fere muita gente, a gente machuca muita gente, a gente condena muita gente, a gente marginaliza muita gente, com pareceres precipitados. A gente nota uma coisa, uma única vez, e a partir daí a gente já dá uma sentença, a gente já estabelece o que está acontecendo.
o que está pegando, o que está envolvendo a igreja, o irmão, a casa do irmão, a vida do irmão, sem antes checarmos, sem antes avaliarmos qual de fato a realidade dos muros. Se tem a ver com aquela percepção inicial. E por essa razão a gente machuca, volto a ressaltar, muita gente. A gente se torna, infelizmente, pedra de tropeço. E não de reconstrução. E não de edificação na igreja, na vida dos membros da igreja, na vida dos nossos familiares, porque a gente age sem pensar, sem analisar. É preciso, portanto, analisar. E analisar, e analisar, e analisar antes de agir. Foi o que Neemias fez. Eu e você, nós precisamos, em o nome de Jesus, termos o cuidado de analisarmos, de avaliarmos, antes de tomar qualquer decisão, antes de agirmos no contexto da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja. Para que não venhamos a fazer algo que venha subtrair e não somar. A quarta coisa que a quinta coisa, melhor dizendo, que o capítulo 2 nos ensina, ou nos mostra, é a coragem de convocar, mesmo diante da zombaria. Versos de 17 a 20. Neemias observa, Neemias avalia, Neemias estuda. Depois ele age, ele convoca. Levantemo-nos e edifiquemos, o Deus dos céus nos fará prosperar. Neemias convoca o povo mesmo sendo ridicularizado por Sambalate e Tobias. Ele havia avaliado antes. Ele havia, portanto, percebido que existia oposição e que haveria oposição. E a partir daí, ele convoca o povo, sem medo. Sempre vai existir alguém para dizer, não vai dar certo. Sempre vai existir um Sambalate, um Tobias. Mas é preciso termos a audácia, a coragem de Neemias para convocarmos e, por conseguinte, fazermos. Nem todos que estão entre nós vão concordar conosco. Nem todos que estão entre nós vão seguir a mesma direção, o mesmo caminho. Mas é preciso termos coragem, é preciso nos posicionarmos. Isso não só com relação à realidade da igreja que fazemos parte, mas com relação à realidade da nossa casa, à realidade da nossa vida. Sempre vai existir alguém que vai dizer não vai dar certo, vai tentar ridicularizar, vai tentar zombar, vai tentar criticar, mas é preciso termos coragem para agirmos. Quem vive em busca de sims unânimes não consegue fazer nada, porque diante das realidades da vida, sempre nós vamos cruzar com nãos, com indivíduos que emitem nãos, porque não possuem o desejo de somar, mas de subtrair. Com relação à nossa igreja, nós temos que entender que a gente precisa ter coragem para avançar, para mudarmos, para fazermos, para agirmos, para convocarmos quem precisa ser convocado. Às vezes a gente percebe que existe um irmão ou uma irmã que não concorda, que não está de acordo com o avanço, com as mudanças,
com o desenvolvimento. E a gente fica com receio, a gente fica com medo. Porque é o irmão, é a irmã que está na nossa casa, que faz parte da nossa mesa, que faz parte do nosso convívio. E para não contrariarmos este ou essa, a gente deixa de fazer o que Deus tem colocado em nosso coração para nós fazermos. É preciso ter coragem para enfrentarmos os Sambalates e os Tobias. É preciso termos ousadia para fazermos o que Deus colocou em nosso coração, sem medo, sem receio. É certo que muitas vezes nós percebemos, meus irmãos, a direção de Deus com relação à nossa vida, com relação à nossa casa, com relação à nossa igreja, e muitas vezes nós deixamos de fazer por medo, por receio. É preciso convocarmos quem está de acordo, quem é do nosso time, para fazermos a obra de Deus. Se desejamos avançar, nós precisamos ter a coragem de Neemias. Os muros estão aí, destruídos, precisam ser reconstruídos. A gente precisa de gente para fazermos tal serviço. Mas vão existir alguns que vão dizer: não vai dar certo, não vai funcionar, esse projeto é ultrapassado, não vai funcionar. A gente precisa dizer não aos nãos que a gente escuta. Não tenha medo. Se Deus tem colocado em seu coração, que a atitude que você tem que ter com relação à sua casa seja aquela que Deus tem colocado em seu coração, de agir de tal forma, de acordo, melhor dizendo. Haja, faça, porque sempre haverá opositores, mas quem ouviu a voz de Deus não se intimida com zombadores. A obra é maior que os críticos. Sempre, como disse, vai existir alguém que vai criticar. Não vai acontecer, não vai vingar, não vai dar certo. Faça. Se Deus tem colocado no seu coração e você tem percebido que essa é a vontade de Deus, de acordo com N evidências explicitadas a você pelo próprio Deus, faça. Eu concluo dizendo a você e a mim que nós devemos recorrer ao Deus dos céus, que move esforços, instrumentalizando homens, para que realidades sejam mudadas, para que situações sejam mudadas. Nós precisamos, assim sendo, tão somente recorrermos a Deus, nos colocarmos diante de Deus, esperando que Deus venha agir, que Deus venha intervir, que Deus venha mudar o quadro da nossa igreja, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O segredo está nos joelhos dobrados. O segredo está na alma que se escancara diante de Deus. O segredo está na alma que entende que é Deus que dá a última resposta. Quem vai determinar o que vai acontecer? É Deus. Deus age dando sabedoria, dando coragem, dando discernimento. Deus age. Talvez você precisa, e eu concluo dizendo isso, para você ver a realidade da sua casa mudando, a realidade da sua vida mudando, a realidade da sua igreja mudando, se colocar mais diante de Deus, se curvar mais diante de Deus, clamar mais a Deus, recorrer mais a Deus, acreditando que os muros destruídos, queimados, podem ser reconstruídos. Por esta razão, o caminho é o caminho dos joelhos dobrados diante de Deus. Deus amado, Deus santo,
Nós te bendizemos pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra. Ó Deus, que tu venhas em nome de Jesus fazer com que nós, a exemplo de Neemias, em tempos difíceis, venhamos recorrer ao Senhor, porque o Senhor faz do improvável provável, a fim de mudar realidades de acordo com sua santa e perfeita vontade. Nós colocamos esta igreja diante do Senhor, os membros desta igreja diante do Senhor, a fim de ver o Senhor agindo com poder, mudando realidades para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.